Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José. Avisos paroquiais antes que vocês saiam. Avisos paroquiais importantes. Começaremos dia 30 mais uma turma de preparação para a consagração ao glorioso São José. Tá certo? Não se esqueça, não se esqueça. Conselhos de um amigo. Confesse-se, certo? Esteja bem nesses próximos dias para que você consiga colher, tá? Colher bem toda essa preparação, tá bem? Um outro ponto também. No dia 4 agora, nós vamos abrir também mais uma turma, a última turma do ano, do curso de Liturgia das Horas. Eu já explico a questão da quaresma no domingo, tá bom? No curso de Liturgia das Horas. Então não perca essa oportunidade, porque a gente só faz sempre uma turma de 100 pessoas, tá? 100 pessoas, a gente não coloca mais, porque a gente faz aulas ao vivo, e quem participa das aulas ao vivo sabe que não dá para colocar muita gente ali, porque fica bagunçado. Então eu prefiro que nós tenhamos uma turma menor, mais reduzida. Então faça isso, se programe. Você que já tem mais um tempo aqui na Coroa das Lágrimas, você já está no nível de formação de catequese um pouco maior. Então, faça isso, dê um passo maior também na sua vida de piedade, de oração, e aprenda a rezar. Insira a oração oficial da igreja na tua vida de oração e você vai ver que coisa esplendorosa. Não porque eu estou dizendo não, não sou eu que estou dizendo isso, é a igreja quem diz, porque é a oração da igreja, oração pública da igreja, tá? Quem está respondendo às enquetes sobre liturgia das horas? Responde aqui, quem está respondendo? Já que o curso fica disponível por 2 anos, então a pessoa assiste o curso, tem 2 anos aí para assistir às aulas. Dia 3, ó, o pessoal está respondendo às enquetes, né. Tem umas pegadinhas, né, gente. Tem umas pegadinhas, né. Hoje mesmo saiu uma pegadinha, não foi? Tá, agora vocês estão respondendo. Agora assim, quem está acertando? Olha só, as perguntas que estão acontecendo aqui. Respondendo à questão, da Quaresma de São Miguel no domingo, tá. Não se faz isso não é uma lei fechada, né, assim, que é um pecado grave, mas não é de bom tom, não se aconselha que aos domingos faça-se quaresmas. Certo? Não se aconselha, porque não é um dia penitencial, né, é um dia mais alegre, é um dia do Senhor, então não se aconselha. Mas fazer a quaresma não significa que você vai pecar, não significa que não, você agora está privado da graça de Deus e do céu, porque você fez a quaresma de São Miguel, no domingo, tá. Então nós fizemos esse domingo para fechar os 40 dias certinho, porque eu sei que tem pessoas que querem que feche certinho os dias, né. Então só para isso, tá bom? Para não ficar bagunçado os dias, só isso, tá. Sobre a consagração a Nossa Senhora. Consagração a Nossa Senhora, nós iríamos fazer agora em novembro, só que o dono da casa antecipou a coisa e fez a consagração a São José. Então, assim, eu não posso fazer nada, porque quem manda é o dono da casa, não sou eu não, tá bom? Então é o seguinte, eu vou ver se a gente consegue fazer, eh, em novembro uma consagração a Nossa Senhora. Eu vou ver se a gente consegue, por quê? Olha só como fica bem, assim, pesadão, a gente, ó, Quaresma de São Miguel, aí já emenda com a consagração a São José e já emenda com a consagração a Nossa Senhora. Então, são, fica para quem tá lendo, assim, não é fácil não, vocês veem que a voz começa a falhar mesmo aqui há alguns dias, tá bom?
E não é só essas atividades que eu tenho, né, eu dou as aulas do curso, eu tenho meu trabalho durante o dia, então fica um pouquinho pesado. Eu vou ver se a gente consegue, tá bom? Então, por favor, espero que vocês compreendam o cirineu aqui, tá certo? Vamos então para a nossa última prova, eh, da existência de Deus, tá certo? Vamos então, última prova metafísica da existência de Deus. Gente, eu sei o seguinte: existem vários efeitos quando você se aprofunda, sobre as provas metafísicas da existência de Deus, certo? Um dos efeitos é o seguinte: quem estuda e compreende essas provas metafísicas, de uma vez por todas, está assim, blindado, vamos dizer, né, está com um antídoto de outros ventos de doutrina que queiram atrapalhar e colocar na sua própria cabeça o que é de fato um Deus, certo? Quem estuda as provas metafísicas da essência de Deus nunca mais vai fazer confusão do que é de fato Deus. Nunca mais, nunca mais. Se ele ouvir, por exemplo, porque Deus é energia, você fala: "É impossível, não tem como". Porque Deus está em tudo, Deus é árvore, Deus é o sol. Não, não tem como, sabe? Então, a pessoa que entende quem é de fato Deus, que é ato puro, não é potência, porque Deus não muda, e você então vai fazendo as derivações dos princípios que você estudou, isso solidifica a sua fé de um jeito que você não tem noção. Você não tem noção. E não apenas isso, não apenas no campo intelectual, mas também na vida de piedade mesmo, na vida espiritual, porque você passa a rezar com um olhar se voltando para uma pessoa e não para um Deus com uma ideia difusa, sabe? Assim, como se você não estivesse falando com ninguém, mas assim com uma energia, sabe, difusa. Então, quando você vai rezar agora, quando você entende o que é as provas metafísicas da existência de Deus e você sabe que de fato existe um Deus, quando você para rezar, você está se dirigindo a uma pessoa. Você não está mais assim rezando de uma forma dissipada, sabe? Assim, soltando palavras soltas, sem estar com o seu intelecto voltado para alguém. Agora não. Quando você fecha os seus olhos e fala: Senhor meu Deus, nesse dia eu quero te louvar porque tu és o Deus Altíssimo, o Deus da minha vida, o Deus da minha família, o Deus dos meus projetos, tu és o nosso Deus. Ó, você está falando com alguém, você está se dirigindo a uma pessoa. São os efeitos quando você entende intelectualmente que é possível chegar a compreensão da existência de Deus através de raciocínios intelectuais. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é a própria igreja no catecismo, certo? É a igreja que diz isso no catecismo. E nós vamos fazer mais consultas aqui hoje no catecismo, depois que nós concluirmos essa quarta prova, essa quinta prova, que é a prova também muito fácil, muito rápido de se entender, que é sobre a ordem do universo. Existe uma ordem do universo, que eu gosto de brincar com essa ordem quando eu estou conversando com os meus filhos, né? Eh, então quando eu falo assim, "Filho, amanhã de manhã o sol vai nascer, não vai?" Aí eles falam: "Vai?" A resposta chega assim, "Claro que vai. Claro que vai nascer o sol amanhã." Veja bem, nós temos certeza de que amanhã o sol vai nascer, porque nós, observando a natureza, observando o mundo criado, nós percebemos que existe uma
ordem, uma ordem pré-estabelecida em tudo. O mundo não existe no caos. Amanhã o sol vai nascer. Tem uma flor que tá brotando, eu esqueci o nome dessa flor, aqui em casa quem cuida do jardim sou eu, não é minha esposa não. Tem uma flor bem bonita que tá brotando ali, eu esqueci o nome, não é o gerânio não, bem bonito. E aí aqui em casa tá todo mundo na expectativa, né, porque ela faz uma flor bem grande mesmo, mas assim, enorme, é uma flor enorme. Na conversa aqui eu vou lembrar. Eh, e serão 4 mais ou menos ali, que sempre sai, né. E aqui em casa tá na expectativa, porque a gente fica falando para as crianças, né, que tá nascendo, não é o lírio não, Júlia, obrigado, é outra, é ainda maior que é bem grande assim. Eh, e a gente aqui em casa tá todo mundo na expectativa, eu fico falando para as crianças, né, também não é o girassol. Eu fico falando para as crianças: "Veja, de onde sai essa certeza de que de fato aquela flor vai sair?" Amarilis, obrigado Denise, é Amarilis mesmo, é Amarilis. É bem bonitona, assim, bem aqui em casa tem umas 3, né, são várias cores, é lindo, é lindo, 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 lindo. É Amaryllis. Obrigado, gente. De onde vem esta certeza? Que de fato ela está em processo de abertura ali, e que aquilo vai acontecer, a não ser que algo venha e interrompa o processo. Mas pelo fluxo natural das coisas, a gente sabe que ela vai abrir, certo? Assim como nós sabemos que amanhã o sol vai nascer. Veja, nós temos esta certeza, meus amigos, porque existe ordem nas coisas. Quando você observa o mundo, não existe caos aqui, existe ordem. Por mais que o homem tente fazer o caos, mas na natureza existe ordem, tá? Existe ordem. Então, olha só, a quinta prova é a prova da finalidade dos entes, que é uma prova derivada de Aristóteles e também de Santo Tomás de Aquino. Na verdade, Santo Tomás de Aquino foi o que mais eh, conseguiu assim, exprimir de forma mais clara todos os argumentos dessas provas metafísicas. Então, aqui nós temos o exemplo da mesa de bilhar. Em alguns lugares chama-se de sinuca, né? Então, o que é que você vai imaginar? Nós vamos imaginar eh, alguém jogando nessa mesa de bilhar, com o taco, certo? Em que ele aponta esse taco para a bola branca, certo? No bilhar, que vai tocar numa segunda bola, que toca na terceira bola, que vai tocar em outra e vai encaçapar, certo? Olha só, ele provoca um ato, certo? Ele faz uma ação em que através do taco ele toca em uma das bolas, que toca em outra, que toca na última e essa, por fim, cai na caçapa, tá bom? Isso aqui é a sequência de movimentos que nós percebemos nessa jogada na mesa de bilhar. Veja que existe uma ação primeira que desencadeia outras ações, tá? Houve uma ação primeira através de um agente que, usando uma ferramenta ou um instrumento, ele toca em uma das bolas que desencadeia outras ações até encaçapar uma outra bola. Então presta bem atenção, que essa não é complicado de entender não. O exemplo da mesa de bilhar diz o seguinte: mostra que todos os seres, eles são cegos, e mesmo sendo cegos, eles se movem numa certa ordem. Porque veja bem, nessa sequência de ações, o que aconteceu é que cada objeto não agiu por conta própria, não tem vontade própria.
Eles só se movimentaram porque houve um primeiro movimento. Eu sei que todas as vezes que eu já estou falando isso, vocês já conseguem fazer a associação com as outras provas. Veja bem, esses agentes, né, ou esses objetos, são completamente cegos, mas eles só estão se movimentando por causa de uma finalidade, finalidade esta que o jogador, no caso eu, estou dando. Eu movi através de uma ferramenta, tocando em uma das bolas, para que tocasse outra e outra e outra, e ela fosse encaçapada. Veja, eles não têm vontade própria, eles são completamente cegos, eles não sabem que existe uma outra que eles irão tocar, mas cada movimento nessa cadeia tem uma finalidade que foi dada por mim. Eu toquei nas bolas, certo? Daquela na mesa de bilhar, para que elas atingissem uma determinada finalidade lá na frente, certo? Então, olha só, presta atenção. O exemplo da mesa de bilhar mostra que todos os seres são cegos e, mesmo sendo cegos, eles se movem numa certa ordem. Ou seja, existe uma razão por que determinado ser se move. O movimento da terra, das plantas, dos mares, dos ventos. Todos esses movimentos foram impulsionados por um primeiro movimento. E esses entes precisam necessariamente cumprir a sua finalidade, a finalidade pela qual eles foram criados, que não necessariamente nós conhecemos. Nós não conhecemos a finalidade de todos os entes. E nem precisa. Para quê? Não precisa, certo? Então, pela prova da finalidade dos entes, não pode haver ordem sem ordenador. Olha que coisa. Não pode haver ordem sem ordenador. Ora, se existe uma ordem, pressupõe-se a existência de alguém que definiu aquela ordem. Não existe ordem sem ordenador. Ok, você pergunta para um ateu: meu querido, existe ordem? Amanhã o sol vai nascer? As flores vão desabrochar? Os frutos vão nascer? As árvores irão nascer também? Existe ordem? Ok, existe ordem. Como é que você supõe que existe ordem sem a existência de uma inteligência que colocasse ordem nas coisas, nos entes? A ordem não pode brotar do caos. Não é possível. Não é possível. A ordem não pode surgir do caos. Definitivamente. Ver a ordem do mundo sem um ordenador, atenção, é supor que a bola sai da caçapa, bate na outra bola, que bate na quinta, empurra o taco e o braço do jogador. Um absurdo. Supor que, ok, existe uma ordem, né? Alguém pode falar, não, mas existe uma ordem sem um ordenador. Que isso? É absurdo. Você está supondo, então, que a finalidade dos entes pode ser contrária? Olha só, é exatamente isso aqui, ó. Ver a ordem do mundo sem o ordenador, sem o inteligência, é supor que a bola sai da caçapa, bate na outra bola, que bate na quinta, empurra o taco e o braço do jogador. É um perfeito absurdo. Portanto, existe uma ordem. E se nós observamos essa ordem no mundo criado, é claro que tem que haver um ordenador. Porque a ordem não pode surgir do caos. Ah, porque o mundo criou, o mundo surgiu de uma explosão, tarará, tarará. Vocês já conhecem essa história. Tá, quem provocou isso? Tem que ter um ordenador.
Porque se simplesmente aconteceu a explosão e de repente brota de uma explosão do nada a ordem, isso é completamente absurdo. Não pode haver ordem no mundo sem uma inteligência que provocasse isso, que provocasse isso. Agora olha só, aqui nós concluímos as provas. A última prova da existência de Deus é exatamente observar a ordem e entender que a ordem ela não vem definitivamente do caos. Aqui, meu irmão, nós chegamos ao final da nossa investigação de que, de fato, existe um ser absoluto que tem em si todas as qualidades em grau máximo, que é ordenador de tudo, que é ato puro, que é a pura bondade, a pura beleza, a pura generosidade, o esplendor máximo. E esse nós chamamos de Deus, que não é composto, é simples, que é infinito, não pode ser finito. Agora, atenção aqui para a compreensão, agora que chega a chave da coisa. Nós chegamos, através do estudo metafísico da existência de Deus, que de fato tem que haver um Deus. Tem que haver uma inteligência, um ser superior. Não é impossível. Não haveria ordem, não haveria relação de causa e efeito no mundo. Nós não poderíamos fazer sequer a comparação dos entes, dos graus de perfeição. Não teria havido o primeiro movimento. Não haveria nada. Tem que haver um ser absoluto. Absoluto, tem que haver. Agora, diferente das provas metafísicas da existência de Deus, é a revelação. Porque aqui, veja bem, Aristóteles chegou à compreensão de que existe um Deus. Sócrates também. Platão também. Aristóteles chegou a dizer: causa de todas as causas, tem piedade de mim. Causa primeira não criada, não causada, tem piedade de mim, que é uma oração. Agora presta atenção. As provas metafísicas da existência de Deus, elas não falam desse nosso Deus que nós adoramos como nós o conhecemos. Atenção, porque nós sabemos que só há um Deus, um único Deus. É impossível dois deuses, um único Deus, certo? Um único Deus. Só que o seguinte, nós conhecemos qualidades desse Deus. Nós apenas não falamos de forma abstrata dele, assim, que é um Deus soberano, absoluto, que é ato puro. Não, a gente não fala assim. Nós vamos além. Nós dizemos que esse Deus é misericordioso, que esse Deus é compassivo, que esse Deus nos perdoa, que esse Deus é carinhoso, está nos Salmos. A nenhum outro povo ele tratou com tanto carinho. Veja, nós conhecemos atributos desse Deus que nos permite nos aproximar dele e desenvolver uma vida de amizade. A vida de amizade é exatamente a vida da graça, a vida da santidade, que é o que nós buscamos, né? Ter a amizade de Deus. Mas de onde veio isso? De onde nós conhecemos, por exemplo, que esse Deus é um único Deus em três pessoas? Porque através das provas metafísicas, nós não chegamos a essa conclusão. Por exemplo, que esse Deus é três pessoas. Onde nós então descobrimos? Como nós sabemos destas qualidades desse Deus? Porque as outras religiões não sabem, certo? Nas outras religiões existem outras divindades, né? Existem outros deuses, eles cultuam não apenas um Deus, mas outros deuses.
né. Entretanto, na nossa religião, na nossa fé, nós cultuamos um único Deus, mas muito além disso, nós conhecemos esse Deus. Nós sabemos, por exemplo, que ele se encarnou, que ele viveu conosco aqui, assumiu a nossa forma de ser humano, viveu conosco, nasceu de uma mulher. Como nós sabemos disso? Nós sabemos disso não através de uma investigação intelectual. Nós sabemos disso através da revelação. Significa dizer que esse Deus se revelou, ele falou de si. Aqui está uma diferença absurda, porque uma coisa é você chegar à conclusão que tem que haver um Deus absoluto, soberano. Uma outra coisa é você conhecer esse Deus através da revelação. Ele falou de si, ele prometeu que ele iria nos salvar e de fato veio. Vamos consultar o catecismo? Porque se você for lá na página 906, pega aí o seu catecismo, vai lá na página 906, Catecismo da Igreja Católica, página 906. Página 906. Você vai encontrar no catecismo uma seção enorme falando só da revelação. Obrigado, Neuza. Página 906, falando só da revelação. Olha só quanta coisa tem aí, e eu sugiro que você pegue um momentinho para você ler esses textos, porque não dá para a gente ler tudo isso aqui. Olha só quanta coisa a nossa doutrina diz somente sobre a revelação. Olha aí, revelação. Antigo e Novo Testamento como verdadeira revelação. Argumentos exteriores da fé na revelação. Capacidade do homem de acolher a revelação. Causas e fins da revelação. Compreensão humana. Gente, olha só a quantidade de parágrafos. Revelação de Deus. Revelação na história da salvação. Temas da revelação. Transmissão da revelação. O tema da revelação é tão caro, tão importante, você não acha tão importante que ele tem, assim, vários parágrafos falando só da revelação. A página é 906, tá bom, Lena? Só da revelação. Tamanha a importância. Então, eu sugiro que, de fato, você separe um tempo essa semana para você ler esses parágrafos aqui e meditar, para que você entenda que, ok, nós chegamos à compreensão, pelas provas metafísicas da existência de Deus, que um Deus é necessário. Lembra da prova da contingência? Você e eu, nós somos meramente contingentes, tudo é contingente, mas existe um ser necessário? Existe um ser necessário, e esse ser é Deus. Deus é necessário. Deus é necessário. Então é o seguinte, isso precisa ficar muito marcado na nossa mente, porque com as provas metafísicas da essência de Deus, a gente fica, assim, maravilhado. Quando eu conheci isso aqui, as provas, eu fiquei, assim, eu fiquei de um jeito que vocês não têm noção, até hoje, né, assim, é um tema que eu gosto muito de falar, muito mesmo. Mas o seguinte, você precisa entender que, por mais que você entenda os argumentos para a existência de um Deus, você precisa entender que esse Deus quis muito mais. Ele quis se encarnar para nos salvar, viver como nós e ainda traçar uma amizade conosco, porque é isso que ele quer, muito mais do que você e eu, porque ele nos conhece muito mais do que você e eu, e ele nos ama muito mais do que tudo.
Agora você entende agora você entende que se esse Deus existe, e ele de fato existe, e ele de fato existe, ele nos vê na nossa particularidade. Ele está vendo aqui tem 889 pessoas, ele está vendo cada um ele vê. Ele não vê não é o número, não é assim de forma geral, não, ele tem essa capacidade, porque não senão não seria Deus, porque quem não tem esse atributo, essa capacidade, somos eu e você, porque eu só vejo o número, e aqui o nome de vocês, mas ainda assim eu vejo cada um especificamente, mas sem conhecer a fundo ninguém, porque eu não tenho essa habilidade, esse atributo, tampouco você. Mas existe um ser absoluto, que é o nosso Deus, que ele vê cada um especificamente, em uma profundidade ainda maior do que você mesmo se conhece, porque ele fala contigo através da tua essência, enquanto nós nos comunicamos através dos acidentes. Isso aqui, meus amigos, é para nos deixar assim extremamente felizes, felizes por saber que existe uma inteligência que pensou em mim, que quis que eu nascesse, entendeu? E que na sua inteligência, na sua sabedoria, sabe que existe uma finalidade em cada um de nós. Existe uma missão, existe uma vontade dele em cada um e que ele governa tudo, diz a Sagrada Escritura. Ele tudo vê, ele tudo conduz, ele tudo governa. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo, São José. Amém. É isso aí. Eu quero saber agora comentários de vocês. O que vocês acharam desta série das provas metafísicas da existência de Deus? Eu queria tanto trazer esse tema aqui, já faz tanto tempo, mas nunca dava. Eu falei: "Não, agora a gente vai fazer logo, porque senão nunca vai dar certo". Amém, meu povo? A Gilma está agradecendo. Ana Paula colocou aqui, ó, maravilhoso. A Eleonara colocou, cadê a Eleonara? Colocou amei, 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 amei. Gente, é fascinante, não é? Fala a verdade. Isso é fascinante. A Kátia colocou, ficaria horas ouvindo, gratidão. Heloísa, excelente. A Júlia colocou, obrigada, Arlen, que Deus abençoe por se doar e doar seu tempo, conhecimento, que Deus abençoe você e sua família, amém. Que bom. Gilma colocou: "Gostei imensamente, o Haydn". Maria Jussara: "Sensacional". Ângela: "Foi maravilhoso, Arlen". Legal, né, gente? Rose: "Espetacular". Amém, Cristiane. A Júlia colocou: "Amei demais, obrigada, meu Deus, por nos olhar nos olhos". Amém. A Denise: "A metafísica é fascinante. Deus é", isso mesmo. Deus é. Aí eu falo pra vocês, né, impressionante como tem gente que acha, assim, que a fé católica é, assim, um negocinho superficial, né. Essa coisa mais superficial. Gente, a nossa fé é um negócio muito lindo, entendeu. Muito lindo, maravilhoso, esplendoroso. Quanto mais a gente estuda e se aprofunda, mais a gente não afunda não, é outra coisa, mais a gente cresce, entendeu. Porque esse precisa ser o efeito. Precisa ser esse o efeito, né.
E parabéns a vocês que ficaram até o final, hein. Obrigado, Paulo, porque teve o te ah, foi o primeiro dia, né, o primeiro dia foi porque a primeira prova, além da prova, você tem que introduzir o assunto, né, e ir, eh, acostumando o seu olhar para que você comece a pensar nesses termos mais abstratos, né, ato e potência, né. Então você tem que explicar ato e potência, aí depois você vai para outra prova, os graus de perfeição, então você tem que pegar esses exemplos para você ir se habituando com os termos, até que de repente você nossa, eu comecei a entender. No início você fica assim: "Não, espera lá, que viagem", mas depois você se você faz um esforço, você entende. Então é muito importante o seguinte, muitas pessoas acham que a nossa fé católica é, assim, um negócio bobinho, entendeu? Que religião é coisa de gente boba, que a gente que é coisa de gente que não estuda, entendeu? Que é a coisa mais ingênua do mundo. "Oh, ele tem religião, ele vai para a missa". Não, muitas vezes isso é culpa nossa também, porque muitas vezes o católico não se aprofunda, o católico não estuda a própria fé e acaba dando um mau testemunho nos ambientes que ele frequenta, porque, não tem de fato uma não tem substância na própria fé, né. E São Pedro diz que nós devemos dar razão àqueles que nos questionam, né. Então muitas vezes isso é culpa nossa. Isso precisa mudar, né. Nós precisamos de fato aprofundar na nossa fé e conhecer de fato o que é a nossa fé, né. A Sandra colocou aqui: "Conhecimento que nos aproxima cada dia mais de Deus". Amém. Obrigado, Giselda. Giselda. O menino Arley merece toda a nossa gratidão. É isso aí, Selma. Amém. A Nádia colocou: "Fomos muito mal catequizados, né". É, Nádia, não apenas isso, sabe. Eu acho que nós não fomos não apenas mal catequizados não, mas me permita acrescentar algo aqui, né. Eu acho que além de ter sido mal catequizados, colocaram e ainda tentam fazer isso, né, uma fé que não é a fé católica, entendeu? Por exemplo, teologia da libertação não é fé católica, é ideologia. Então, foram décadas e décadas e décadas passando conceitos que não são conceitos católicos, tentando fazer da igreja uma ONG revolucionária. E, evidentemente, as pessoas não conheceram a fé católica, que é a coisa linda, maravilhosa. A doutrina é linda. Então, o fato de nós vermos, por exemplo, Frei Gilson com, assim, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, né, rezando, isso é um reflexo de fato que as pessoas não querem ir para a igreja para ficar ouvindo discurso político, revolucionário, nada disso, as pessoas querem rezar, entendeu? As pessoas querem conhecer esse Deus. Isso é muito isso é muito importante, isso é bonito, né. Então, sabendo disso, como nós sabemos, que de fato a nossa doutrina é belíssima, é encantadora, é esplendorosa, porque é uma doutrina que foi deixada pelo próprio Jesus, né, nós precisamos assumir esse compromisso e nós temos a obrigação de fato de amar a verdade, eu dizia isso, né, você não tem obrigação de ler livros, não é isso, não é obrigação de ler livros. Quantos livros Platão tinha para ler? Quantos livros Sócrates tinha para ler? Não tinha livro, não era livro, a imprensa só veio depois de 1500, né. Eles tinham uma coisa, como é que eles chegaram então a essa conclusão da existência de um ser absoluto? Porque eles amavam a verdade. E o amor à verdade não significa que você tem a obrigação de ler livro, de jeito nenhum. Se você ama a verdade, se você cultiva o amor à verdade, você pode conhecer essa verdade assistindo uma palestra, vendo um filme, assistindo uma aula como nós fizemos aqui, ouvindo uma pregação, um teatro.
entende? Então, não necessariamente é aquela coisa de ler livros. Não, você precisa não é amar o livro, você tem que amar a verdade. E amando a verdade, você vai ou ler livros, ou assistir um filme, ou conversar com um amigo, ou assistir uma aula, ou ouvir uma palestra, uma pregação. E isso é amor à verdade. Isso é amar a verdade. E se você cultiva esse amor à verdade, ela se apresenta, ela se mostra, porque a verdade é Jesus. A verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá bem? E eu fico demais, gente, eu fico muito feliz, assim, se tem uma coisa que eu fico, feliz, assim, empolgadíssimo, é vendo esse feedback de vocês, assim. É quando eu faço as perguntinhas, né, e eu vejo que vocês estão dando as respostas, por ali eu vejo que vocês se vocês estão entendendo ou não. Então ali eu consigo calibrar se eu preciso melhorar o argumento ou não, entendeu. Então essa interação ela é muito especial, eu gosto muito disso. Marília colocou aqui: "Precisávamos estar aqui neste momento, é fascinante a forma como você nos envolve com seus conhecimentos. Muito obrigada, Arle, que nosso Senhor absoluto abençoe você imensamente". Amém, Marília, muito obrigado. Obrigado mesmo. Você é massa, Maria Auxiliadora. A Dorothy colocou aqui: "Queremos mais". Já não basta como o assunto é complicado, você quer mais, né, Dorothy? Célia colocou aqui: "Quantos assuntos eu aprendo com você, gratidão sempre". Ó, cadê alguém a Rose colocou aqui, ó: "Por mais aulas como esta". Não, deixa eu te falar, eh, já é um assunto bem complicado, assim, acho que não existe só um outro assunto que é bem complicado, mas esse eu prefiro não trazer pra cá, não faz sentido, mas tem um massa, que a gente vai fazer depois, não agora. Eu acho que esse ano vamos dar uma pausazinha no nível de complexidade. Mas tem um que eu quero muito fazer com vocês, é o seguinte, sobre a santidade. Porque todos nós sabemos que a santidade ela é possível, né, nós vemos que existem santos, né, ok? A Jacinta tá pedindo um curso sobre isso. Quem sabe, se vocês pedirem, eu monto de mesmo um curso sobre isso e a gente faz, tá bom? Mas presta atenção aqui no outro assunto, que depois, lá na frente, eu vou trazer aqui, que é o seguinte, é sobre a santidade, que é o seguinte, pensa comigo, agora vocês compreendem isso, gente, agora a gente consegue conversar, assim, praticamente no mesmo nível. Pensa pensa comigo, sério mesmo, olha, se nós temos a capacidade ou a qualidade de sermos santos, né, nós podemos ser santos, não é isso? Ora, se nós podemos receber esta qualidade para chegarmos à santidade, então é porque existe alguém que é santo e que tenha esta qualidade em grau máximo, correto? Ok? Aqui eu sei que vocês estão entendendo. Porém, como se dá esse processo é que muitos de vocês não conhecem. Então, isso aqui eu quero fazer depois um estudo com vocês, de como Deus faz para colocar no nosso organismo espiritual, porque existe um organismo, nosso corpo não tem vários organismos? Não tem vários sistema, né? Sistema, respiratório, né? Existe um organismo que é o organismo espiritual. Como Deus faz para colocar esta potência ali, para que ela receba esta qualidade que vem de fora. Não é interessante isso? Isso é muito interessante.
Mas isso a gente não faz, não vai discutir agora não. Vamos dar uma pausa. É bom que a gente fique, meditando sobre Deus, e aí volta e meia eu falo aqui de ato e potência, né, eu faço umas brincadeiras em ato, como vocês estão em ato, para que vocês lembrem de novo dos argumentos, né. Mas existe sim um meio pelo qual o Senhor coloca em nós uma forma para que nós cheguemos à santidade. E isso aí vai sim perpassar pela primeira prova metafísica da existência de Deus, que é a prova do movimento, certo? A prova do movimento. Mas eu não vou começar esse assunto agora não, tá bom? Mas é um assunto que é muito importante para nós, porque agora nós iremos sim recorrer à fé. Nós iremos sim recorrer à doutrina. Nas provas metafísicas não, a gente faz os raciocínios, né, e as derivações ali, até a gente chegar à conclusão que tem que de fato existir, um ser absoluto. Mas vocês verão que coisa interessante quando, eh, eu colocar isso aqui depois pra gente, tá bom? Por enquanto, a gente conclui aqui as provas metafísicas da existência de Deus, que são 5, certo? Essa semana a gente começa a Quaresma de São Miguel, e no dia 4 a gente começa mais uma turma do curso de Liturgia das Horas. O curso de Liturgia das Horas, quem não entrou, sério mesmo, entre. Você só tem a ganhar com isso. Eu falo assim, como diz aqui no interior, não sei se aí na cidade de vocês falam assim, falo com pureza de coração, pureza de alma. Que as pessoas que assistem aquelas aulas, eu tenho vários feedbacks de muitos alunos assim, né, como de fato o curso faz bem na vida espiritual delas, recorrendo à à oração oficial da igreja, que inclusive foi completamente esquecida, não foi ensinada e não é ensinada, não foi falada, as pessoas nunca ouviram falar que existe uma oração oficial da igreja. Ora, se existe uma oração oficial da igreja, como é que os fiéis não são expostos a essa oração, né, para que aprendam? Só disso aí você sabe que tem, como diria o professor Olavo, tem treta aí, tem treta, né. A Jacinta tá colocando aqui, ó: "Eu sou aluna", e ela colocou aluna em caixa alta, "eu sou aluna, vale muito a pena". Que bom, Jacinta, fico feliz. As aulas de quê, Luciana? Do curso de Liturgia das Horas? Tem uma plataforma específica, então, inclusive no sábado, 8h30, eu vou fazer uma aula ao vivo, 8h30, de abertura dessa próxima turma, tá bem? Então todos estão convidados. Vai ser massa, porque eu vou trazer vários outros dados, eu vou falar do crescimento de outras religiões, eh, vocês vão gostar, tá? Eu não vou adiantar o assunto não, mas anota aí, no sábado, 20h30, a gente tem uma live de abertura dessa última turma do ano, certo? E a gente vai falar, vou trazer uns dados aqui sobre o crescimento de outras religiões, né? E as consequências sociais disso para a configuração do Ocidente, os perigos disso, e o que que nós católicos podemos fazer, sobretudo pela nossa fé, tá bom? Tá certo? Que mais, gente? Gisele colocou aqui: "Catequese maravilhosa, Deus recompense, Arley, amém". Ah, é, a Clissoel colocando: "A Clissoel é aluna, excelente curso, principalmente pelo professor Arley". Que bom, tá bem? A Sandra tá colocando: "Xi, a catequese era só decorar os 10 mandamentos, os sacramentos, e que Deus veio e castiga, nunca foi Deus
de amor e misericórdia. Não, Ângela, não está não. O curso é uma outra coisa, tá bom? Obrigado, Ananete. Você também é massa. Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus, bom descanso. Nós seguimos agora com as completas e a gente se encontra amanhã, com a graça de Deus, às 7h30, tá? Um forte abraço, bom descanso. Tchau, tchau.